Olá, está no ar o Pauta Especial. Hoje vamos falar sobre o trabalho de ressocialização realizado no Sistema Prisional de Alagoas pela Fábrica Esperança. Também vamos falar sobre o espetáculo Solo de Marajó, que entra em cartaz aqui no estado e traz a obra de um importante romancista da região norte do Brasil. Ressocializar significa, entre outras coisas, reinserir o indivíduo do sistema prisional na sociedade, inclusive no mercado de trabalho. A Fábrica Esperança é uma ferramenta para se alcançar esse objetivo e é sobre isso que conversamos agora com a diretora da fábrica, Andréa Rodrigues. Bem-vinda. Bom, é sempre importante a gente lembrar que o sistema prisional ele não deve apenas conter os cidadãos que cometeram alguma penalidade. É preciso ressocializar. Qual a importância de um trabalho de ressocialização? Obrigada, Luiz. Veja só, a ressocialização ela é a principal finalidade da Lei de Execuções Penais. A lei foi feita em 1984, visando a ressocialização do indivíduo. Então, o trabalho de educação e trabalho para o reeducando no sistema prisional, ele é extremamente importante porque cumpre a finalidade da Lei de Execuções Penais. E de repente, quando você insere esse cidadão de volta na sociedade, ele não vai reincidir no crime, né? É um grande processo, realmente. A gente inicia dentro do sistema prisional, através dessa diretoria de educação e laborterapia, e nós temos uma de reintegração social que faz com que busque meios para inserir esse indivíduo na sociedade, reinseri-lo, né? Tentar, pelo menos. Você volta a ter um cidadão produtivo, na verdade. Isso. A senhora falou agora para mim a questão do trabalho de educação, da laborterapia. Como é que é o processo? Vamos destrinchar isso. Como é que se dá um processo de ressocialização com o detento lá do sistema prisional? A Lei de Execuções Penais, ela determina que existe várias assistências. E uma das assistências é a assistência educacional, assistência material, assistência jurídica, social e assistência ao trabalho. Então, é uma forma de capacitar o indivíduo, plantar uma sementezinha para quando ele sair de lá, ter como buscar algo no mercado de trabalho. Então, a nossa política é capacitar com cursos profissionalizantes e a Fábrica de Esperança, ela tem algumas oficinas onde são apresentadas algumas técnicas de serigrafia, corte e costura, marcenaria, tornearia, filé, várias áreas de artesanato, mas também de indústria, que seria corte e costura. Todos os uniformes do sistema prisional para os reeducandos são confeccionados lá. E nós recebemos encomendas também da sociedade, né? Quem procura, a gente produz dentro das nossas capacidades de técnicas, de maquinário que nós temos. Isso é muito bacana, né? Bom, então vamos separar. Vamos falar primeiro do trabalho de inserção profissional. O que é que o detento tem acesso lá? A senhora falou corte e costura, o que mais? As oficinas produtivas, ela mantém o sistema prisional e a gente também ocupa o indivíduo com uma arte, que é o artesanato, que tem 7 oficinas. O artesanato tem várias oficinas. Filé, decopagem, que são aquelas porta-joias, aqueles produtos mais femininos, e tem a tornearia em madeira. Tem a marcenaria, que ensina a fazer jogos de xadrez, de dama, que é o nosso carro-chefe. São jogos, as peças, dentro da qualidade exigida pelos jogadores que são apreciadores dessa arte. E temos o filé, que é uma das 130 artes. O filé é a principal aqui de Alagoas. É uma arte que identifica bem o estado da gente, na verdade. Identifica, né? Então também é outro carro-chefe. Aí tem o corte e costura, a serigrafia, e temos a horta, que também trabalha com os produtos que vão para o aprovisionamento central e distribuído para a alimentação dos próprios reeducandos. Então, nós trabalhamos com a terra, nós trabalhamos com obras dentro do sistema prisional, aí capacita para a construção civil, nós trabalhamos com corte e costura e serigrafia, que elas andam em conjunto para poder identificar os uniformes, e através da educação nós temos os cursos profissionalizantes na área de saúde e beleza, com o SENAC, com o SENAI na área de construção civil, com o Instituto Federal de Alagoas, mecânico de motos. Então, a gente tem várias alternativas, atende um público ainda mais do que o nacional,
mas ainda inferior ao que nós gostaríamos, porque só são uma média de 11%. É uma parceria, são parcerias importantes, né? Você falou, tem SENAC, Imprescindíveis. tem Sebrae, né? Imprescindíveis. É Estamos com o ensino superior agora com a Unopar, que está no sistema prisional, então nós temos que atender, ofertar o mínimo possível, né, para os reeducandos, o que a lei prevê. Para onde vai essa produção? Para onde é escoada? A horta vai para a alimentação dentro do próprio sistema, mas e o restante? Vai para onde? O artesanato, todas as oficinas do artesanato a gente comercializa, nós temos nota fiscal, né? E todos os domingos nós vamos para a praia da Pajuçara, em parceria com a banda da Polícia Militar, venha ver a banda tocar. Nós montamos um stand de 7 às 14 horas, aos domingos na praia, e fazemos exposições em órgãos públicos. A semana passada estávamos no SENAC, passamos 10 dias. No próximo dia 13, estamos indo para uma mostra de trabalho do Sistema Prisional Brasileiro em Florianópolis. Olha que então, legal. Todos os estados estarão lá, pelo menos todos foram convidados. Alagoas já confirmou a presença, ontem mesmo vamos levar 5 representantes de Alagoas, professores que dão aula, vão para Florianópolis apresentar os produtos também. E comercializaremos lá também. Boa. Isso é depositado no fundo penitenciário e é revertido para a compra de matéria-prima e pagamento dos reeducandos, que eles recebem 3/4 salário mínimo, no mínimo, 3/4 salário mínimo, e tem algumas áreas que recebem um salário mínimo, que existe uma tabela publicada e a gente segue essa tabela. Pois é, inclusive a senhora se antecipou na minha pergunta, eu ia perguntar o seguinte, para onde vai o dinheiro arrecadado com esse? O reeducando recebe, vai para o fundo também? Tudo tem que ser recolhido através de guia de recolhimento, né? Entra nessa conta do Estado, uma conta única do Estado, e a gente abre processo para aquisição de matérias-primas e abre processo para pagamento da mão de obra, e tudo através da legalidade a gente passa a utilizar o recurso novamente. O próprio reeducando se sente mais produtivo a partir do momento que ele também recebe pelo trabalho dele, né? Ele recebe, além da remissão da pena, a cada 3 dias trabalhados, um dia menos na pena, né? E ele tem que trabalhar no mínimo 6 horas, no máximo 8 horas, de segunda a sexta, exceto domingos e feriados. Como às vezes a gente trabalha aos sábados, então é a remissão da pena, é o aprendizado, é a remuneração. Agora, a partir do próximo mês, estaremos recolhendo o pecúlio, que é uma caderneta de poupança que a gente estava regularizando, conseguimos finalmente. A partir do próximo mês, já vamos recolher 25% da remuneração para quando ele sair, ter um recurso lá para ele iniciar o processo. É um processo diferenciado para quem está dentro de um sistema prisional. Como a senhora falou, ele traz vantagens, mas ainda é pequena a adesão. Por que existe resistência dos próprios reeducandos, falta estrutura ainda para poder abarcar mais pessoas? O que acontece? Por que esse número é tão baixo? A questão é estrutural mesmo. Como nós temos superlotação nas unidades prisionais, nós não conseguimos atender a demanda existente, porque a quantidade de oficinas é bem insuficiente, a quantidade de vagas para a quantidade de reeducandos que temos no sistema prisional. Quer participar. Além de outros critérios, né? A questão de periculosidade, demonstrar interesse em aprender, ter a disciplina. Não é qualquer pessoa que vai. A gente oferta a vaga, tem alguns critérios que são solicitados. Vai de acordo com a pena, com o crime cometido também, né? A questão da periculosidade, o crime não interfere diretamente, mas a disciplina dele, porque se ele tem indisciplina dentro da unidade, ele pode causar algum risco para os demais de convívio. Eles mesmos têm problema de convívio interno,
lá dentro da unidade prisional. Então tem todo um critério de segurança para que esse indivíduo seja inserido. Porque a ressocialização, ela só acontece se o sujeito quiser que isso aconteça. É verdade, a gente só ajuda quem quer ajuda, né? Isso é uma coisa, é um dito popular assim, bem verdadeiro que se aplica nesse caso. É verdade. Nós estamos, como Estado, buscando formas de alcançar o máximo possível, mas eles também têm que... Aí vem a questão da parte social, psicossocial, psicólogo com o reeducando e assistente social com a família, porque quando a gente traz a família, é muito mais fácil do que ele sozinho. A família, às vezes, na grande maioria, é o esteio daquele indivíduo que está privado de liberdade. Então, além do processo interno, tem um acompanhamento externo. Nós temos psicólogos. Quando a gente percebe que aquele reeducando está com um comportamento diferenciado, que já trabalha, então a gente chama a família, vê o que está acontecendo. As psicólogas, assistente social sempre tem uma intervenção nesse sentido. Só essas profissionais que são capacitadas para isso. Agora, tem uma coisa importante aí. O reeducando, ele recebe o acompanhamento profissional lá dentro, ele vai ser capacitado. E aí, quando ele sai, ele vai ser absorvido pelo mercado de trabalho? Existe alguma orientação? Existem empresas que já estão preparadas para absorvê-los? Como é que funciona? Em Maceió, nós temos o Núcleo Bernardo Oiticica, que foi inaugurado para 15 empresas. Então, essas empresas estão se instalando. Hoje nós temos 4 empresas, que é a empresa Bom Sono, a Pré-Moldados Alagoas, a Supreme Argamassa e a Alagoas Vidros. Estão instaladas e com mão de obra de reeducandos. Então, o diferencial da gente aqui em Alagoas é que essas pessoas são do regime fechado, saem da unidade prisional e vão para essa empresa. Então, é um diferencial, porque em outros estados acontece mais as pessoas do regime semiaberto. Então, a gente tem essa parceria com essas empresas, que são parceiros realmente diuturnos, e estamos sempre negociando, eles absorvem o pessoal que vai sair? Então, eles capacitam essas pessoas, qualificam na atividade que vão desenvolver na empresa, e normalmente o que está acontecendo, eles absorverem essa mão de obra quando eles progridem de regime ou quando recebem o alvará definitivo. Perfeito, isso é um trabalho de formiguinha, mas que dá resultado. Né? Além dessas empresas que está instalada no complexo penitenciário, nós temos as empresas, órgãos públicos que absorvem a mão de obra penitenciária também. Perfeito. Então, André, muito obrigado. Obrigada pela sua entrevista. Seja sempre bem-vinda no nosso programa. Bom, no próximo bloco você vai conhecer o espetáculo Solo de Marajó e também um pouco da obra de Dalcídio Jurandir, um dos maiores romancistas da região norte do Brasil.